O dólar continua em queda livre, praticamente derretendo, apesar dos juros americanos continuarem altos, o que parece ser um cenário ali quase de catástrofe se você tenta avaliar o que o governo está tentando fazer, mas quando você analisa principalmente pela lente da teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson, que em princípio isso não deveria acontecer. Mas o que eu quero explicar nesse capítulo são as forças vigentes que estão fazendo esse dólar ficar tão fraco e como que isso é relativo dependendo do país com o qual ele está sendo comparado e os fundamentos da mecânica, para ver se isso de fato é um movimento que vai ficar para sempre, né? Ou se teremos uma reversão disso no futuro. Então, vamos começar pelo que está acontecendo nesse exato momento com o dólar. Então, quando você avalia o DXY, eu vou colocar aqui o gráfico, ele está numa situação onde, olha só, é literalmente uma queda livre, né? Pela primeira vez que o DXY está abaixo do 100 e fazia bastante tempo que isso não acontecia. O que, em princípio, mostra uma fraqueza do dólar em relação às principais moedas do mundo, principalmente o euro, o iene japonês e o franco suíço. Então, comparado a eles tiveram subidas assim extraordinárias, principalmente o euro, né, e o franco suíço em relação ao dólar. Então, quando você junta essas moedas, como se trata de um índice onde o euro é a principal moeda, a força dela, o peso dela é quase 60% desse índice, então não é incomum você ver se o movimento do euro que acontece acaba afetando de uma forma muito significativa na força do dólar, jogando ele para baixo. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma dinâmica agora, trocando para o gráfico dos juros de 10 anos, né, dos títulos da dívida pública americana, os bonds de 10 anos dos Estados Unidos, você vê ali o 4,40, né, 4,4, que continua sendo muito alto, que não é o que o governo Trump gostaria, né? O objetivo ali do Scott Bessent era justamente de trazer isso pelo menos para baixo de 4, né? Quanto mais próximo de 3, melhor, se puder, certo? É uma das metas dele, né? Do 333. Então, em princípio, como eu já falei, né, em capítulos anteriores, esse plano estaria dando errado e é uma contradição, mas espera aí, juros altos na teoria do milkshake do dólar não deveriam fazer com que agora esse capital seja repatriado para os Estados Unidos, trazendo esse diferencial de juros? Será que a teoria do milkshake do dólar acabou e ela não vale mais? Que é inclusive uma da maior parte dos comentários que eu recebi, né, criticando essa parte, dizendo que a partir de agora isso não vale mais. E isso acontece muitas vezes quando nós temos essa fraqueza relativa do dólar. É uma narrativa que ela vem, ela é constante sempre que o DXY abaixa ali dos 100. Mas antes de ir para explicar exatamente os movimentos, eu quero só relembrar que hoje à noite, terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma masterclass gratuita para falar sobre a mudança radical do nosso sistema monetário, principalmente depois desse processo de desglobalização e como 2025 está sendo um ano completamente maluco e o que isso significa para os seus investimentos. Mas é impossível você saber sem entender como funciona a mecânica monetária de hoje. Então eu convido você para uma aula gratuita, clicando aqui no link abaixo. Ainda dá tempo de entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder fazer uma reuniãozinha bem bastante intimista, né, para a gente poder inclusive tirar dúvidas, etc. Então vai ser muito legal ter você por aqui hoje. E, obviamente, você também, diante de tanta incerteza, a gente pode ajudar você a fazer uma revisão gratuita dos seus investimentos e ajudar você a criar essas mudanças e navegarmos juntos nesse novo paradigma de, né, dólar sobe, dólar cai, o que vai acontecer com as outras moedas do mundo, os Estados Unidos vão perder a hegemonia mundial. Então você pode escanear esse QR Code aqui acima ou também clicando no link abaixo para poder fazer essa revisão gratuita também, ok? Então, continuando aqui, agora vamos voltar para a nossa dinâmica dessa queda do dólar. Então, uma das coisas mais interessantes que o próprio Jeff Snyder fala bastante é que a gente sempre leva em consideração o diferencial de taxas de juros. Então, se você tem um juro americano, que é maior, e um juro japonês, que é menor, você chega à conclusão de que existe uma oportunidade de arbitragem, de você sair de uma moeda mais fraca, como o iene, e ir para o dólar, para uma moeda mais forte, mas ao mesmo tempo ganhando um juro maior. Eu acabei de explicar o carry trade, que é exatamente o que acontece em todos os lugares do mundo. Todo o nosso sistema monetário
é um carry trade. Só que existe um outro ponto que o Jeff Snyder, inclusive, é o que mais bate na tecla, de que só ter a visão dos juros é extremamente simplista. Então a gente não está trabalhando somente com o diferencial de juros, mas também existe uma questão de diferencial de risco. E nesse exato momento, existe toda uma narrativa de um risco sistêmico muito maior dentro dos Estados Unidos pela parte política, pelo fator Trump, pelo fato de não se saber para o que vai de fato acontecer. Coloca tarifa, tira tarifa, qual que é a regra do jogo? E isso é horrível para quem quer fazer investimentos, para empresas, etc., para a bolsa de valores, para você ter uma certeza de onde as coisas vão acabar indo. E essa percepção de risco, ela acaba suplantando o diferencial de juros, que nesse momento, se você avaliasse só com a ótica dos juros em si, seria uma mega oportunidade para fazer investimento nos Estados Unidos nesse exato momento, pela quantidade de juros que são pagos pelos títulos que são considerados pelo mercado interbancário como os mais seguros do mundo. Afinal de contas, o que você prefere? Um título japonês ou um título americano? Um título europeu ou um título americano? Sendo que eles são o colateral de todo o sistema. Mas esse colateral está sofrendo um ataque, né? Principalmente ali dizendo a seguinte coisa: peraí, os Estados Unidos agora estão virando um país de terceiro mundo, né? Um país emergente, porque esse tipo de volatilidade não é simplesmente inaceitável. Você vê essa variação tão grande de preços ali com os bonds americanos. Isso é uma coisa que somente países emergentes deveriam sofrer, e está acontecendo nesse exato momento com os Estados Unidos. Só que aí que vem a grande questão. Quando você avalia o DXY, sempre é muito importante você ver que ele tem um peso enorme no euro, ele tem um peso enorme no Japão e um peso enorme também no franco suíço. E isso não representa todos os países. Esse DXY não está despencando também, refletindo da mesma forma no próprio Brasil, certo? Você não está vendo ali um real de 4,90, de 5,10. Ele teve uma queda? Teve, mas ele continua ali nos patamares de 5,80. Então, uma coisa é que a visão do DXY, ele nesses momentos, né, principalmente segundo o Jeff Snyder, acaba sendo bastante míope. E também existe uma outra coisa. O Japão e a Suíça são dois países que são extremamente importantes para a redistribuição de dólares. E essa palavra redistribuição talvez seja a mais importante de todas, porque um sistema que percebe risco é um sistema onde a distribuição e redistribuição desses dólares no sistema euro-dólar, ou seja, os dólares fora dos Estados Unidos, né, eles dependem muito do Japão e da Suíça. Então, quando você tem estresse, bancos japoneses, bancos suíços repatriam esse capital. Aí, nesse exato momento, o iene e o franco acabam se valorizando perante ao dólar, nesses pares. Só que ele sobe contra moedas mais frágeis. Então, lembrando, é um jogo relativo. Existe o dólar no topo da pirâmide, existem essas moedas principais que participam do DXY e depois tem todas as outras, como o próprio real. Por isso que você vê ali como que países como o Brasil, outros países emergentes ficam à deriva de todas essas dinâmicas sem poder ter o menor controle sobre isso. Então isso gera uma ilusão de fraqueza comparativa do dólar, quando na verdade o problema é a falta de circulação no sistema. É exatamente o que eu falei no capítulo anterior que eu fiz, falando sobre a escassez de dólares no mercado, e não uma hiperinflação por excesso de impressão de dinheiro, por exemplo. Não é isso que está acontecendo. Essa falta de circulação vem fazendo com que bancos, entidades, hedge funds sejam obrigados a se colocar na defensiva. Por quê? Porque eles têm contas para pagar nas suas próprias moedas locais. Que é a coisa mais emergencial, que por sua vez são derivativos de dólares. Percebe o problema? Então esse movimento ele acaba sendo uma pressão muito grande nesse exato momento para se sair dos Estados Unidos, juntando ali o medo do que pode acontecer, da incerteza, mas ao mesmo tempo juntando com os problemas que acontecem fora, pela falta de distribuição dos dólares. Então quando você junta esses dois componentes, eles acabam empurrando e muito o dólar para baixo. É possível o DXY, cair mais ainda, ir para 90, ir para 80, ir para 70? Isso é totalmente possível e continua sendo condizente com a teoria do milkshake do dólar.
Só que principalmente o Brent Johnson, ele comentou ali no fim de semana como que você ter esses movimentos ainda é uma coisa de, apesar de você ter uma narrativa de rejeição, agora o dólar morreu, agora a dívida americana morreu, na verdade é muito mais um movimento de rebalanço de portfólio para a sobrevivência dos bancos que estão em falta de ter aquela liquidez que eles precisam. Percebe como é muito problemático, né? Você olha para os números, vê como eles estão agindo e já chega a uma conclusão da causalidade de você ter um problema sistêmico. Agora, existe o problema sistêmico? Com certeza ele existe. Renault está defendendo aqui o dólar, que ele vai se sustentar por mais 100 anos. Pelo contrário, esse é um sistema que não é sustentável ao longo do tempo, ele vem apresentando cada vez mais problemas, dado é que essa variação absurda dos juros de 10 anos americanos seria inaceitável para o mercado mais líquido do mundo. Porém, é um jogo relativo. A gente precisa entender que isso não é uma coisa que vai sempre continuar a se movimentar dessa forma, e mesmo quando esse sistema entrar em colapso, ele não entra pelo DXY indo mais para baixo ainda, ele indo para 60, 50, 40 até o dólar morrer. É o contrário. A falta de circulação de dólares faz com que esse DXY comece a subir, inclusive em relação ao euro, em relação ao iene, etc. Quando todos os países começam a ter cada vez mais problemas para obterem os dólares que eles precisam para pagar suas dívidas. O dólar, ele morre para cima quando o DXY vai para 130, 140, 150, 200. É aí que você realmente tem um mega colapso, porque aí você não consegue viabilizar a economia mundial se você não tem os dólares suficientes, até porque você precisa deles para pagar as suas dívidas correntes. Percebe o problema? Faz parte dessa teia de aranha. E lembrando, descrever o sistema não é defendê-lo. O dólar é realmente, os problemas não param de aumentar e se empilhar, mas a gente tem que entender bem as dinâmicas, porque mesmo que você esteja certo, né, mesmo que estejamos certos em relação ao fim desse tipo de sistema, vai ser substituído por um outro, o timing é tão importante quanto, e ele vai definir para onde vai o seu portfólio, principalmente se você está num país mais periférico hoje, como o próprio Brasil.